o papel do rim na regulação do fluido extracelular, né? A fisiologia renal, como eu amo. Primeiramente, eu gostaria de começar com essa mensagem aqui, que a vitória contra a doença renal começa na prevenção. Então, vamos ver aqui um vídeo de como se prevenir, né, da doença renal. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu vou estar mostrando para vocês o meu almoço, o arroz. Eu gosto de colocar o sal, uma colherzinha dessa aqui pequenininha, e mais uma. Aí vou colocar já o temperinho do arroz, que fica muito bom. Então, gente, vou colocar o temperinho do pouquinho de sal, fazer o temperinho que... Agora eu vou colocar um temperinho. Colocou o sal. Fica assim, sal, não existe, né? Salada, né? Colocar um pouquinho de temperinho, não coloco muito, um pouquinho de sal. Fazer o suco. É tangerina. Nossa comida já está pronta, só botar pra dentro. Aí eu fui no Google e falei, qual será que é a informação nutricional do Sazon, né, gente? E o Sazon, gente, cada saquinho daquele tem 1 grama de sódio. Não é de sal, é de sódio. E daí, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, uma pessoa adulta deve consumir diariamente menos de 5 gramas de sal, ou seja, menos de 2 gramas de sódio, que equivale a menos de 1 colher de chá rasa de sal. Gente, a menina colocou 5 sazinhos de Sazon e 4 colheres de chá de sal, que dá mais ou menos, né, fazendo a conta ali, 13 gramas de sódio. E aí, digamos que eles só vão comer 2/3 de tudo, porque o resto ficou no caldo, né? 8,6 gramas de sódio só no tempero. Ainda tinha o suco e todo o resto que eles comem durante o dia, tipo, inclusive os alimentos, porque isso era só o tempero, ó. Mas, enfim. Vamos falar da homeostase hídrica, então, né, e eletrolítica. O corpo humano, então, está num estado de fluxo constante. Durante o dia, a gente ingere líquido e eletrólitos, como cálcio, bicarbonato, sódio, hidrogênio, potássio, cloreto e fosfato. E a tarefa do corpo, então, é manter o balanço de massa. Se o corpo não precisa, o que entra deve ser excretado, tanto de líquido quanto de eletrólitos. Os rins, então, são a rota primária para a perda de água e remoção de íons. Pequenas quantidades de ambos também são perdidos nas fezes e no suor, isso em condições normais, né? E diarreia e sudorese excessiva em atividades físicas aumenta, obviamente, essa quantidade. Os pulmões também perdem água e ajudam a remover os hidrogênios e o bicarbonato. Mecanismos fisiológicos, então, e comportamentais, como a sede ou o apetite por sal, vão ajudar nesse controle dos líquidos e eletrólitos. Então, a gente tem ali essa imagem, né? Começando aqui, então, tipo, a gente tem uma diminuição do volume de sangue, portanto, uma diminuição da pressão do sangue, os receptores de volumes atriais e os vários receptores carotídeos e aórticos vão desencadear os reflexos homeostáticos, né? E são respostas integradas do corpo à mudança de volume e da pressão. Então, vai ter no sistema circulatório, a gente vai aumentar o débito cardíaco, que vai aumentar a vasoconstrição. No comportamental, a gente vai ter sede e aumentar, então, a ingestão de água para aumentar o volume do líquido extracelular e do líquido intracelular. E os rins, a gente vai tentar conservar a água para minimizar as perdas adicionais de volume. Tudo isso fazendo com que a pressão então, do sangue volte a subir. E o contrário é a mesma coisa. Se a pressão está muito alta, a gente vai, então, diminuir o débito, fazer vasodilatação, excretar os sais e água na urina, diminuir, então, o volume de líquido extracelular e intracelular, para, no final, diminuir a pressão do sangue. Isso é, basicamente, o controle que a gente tem. Mas como que isso funciona, né? Então, é o que a gente vai ver. A ingestão e excreção de águas diárias são equilibradas. Então, um ser humano normal, igual o Kleber aqui, ele vai consumir, em média, 2,2 litros de água por dia, através de comidas e bebidas, e ele vai produzir 300 ml de água por dia, através da respiração celular, né? Glicose mais oxigênio, né, da água e carbono, então é essa água aí, 300 ml. No final, dá 2,5 litros de água por dia. Mas, ao mesmo tempo, ele vai perder muita água também. Na urina, ele vai perder 1,5 litro por dia, em média. Nas fezes, 100 ml. E ele vai ter essa perda que a gente chama de perda insensível da água, que é a perda que a gente não percebe, que sai através da nossa pele e dos pulmões, através da respiração, da umidade que a gente perde, né? Isso dá em torno de
900 ml de água por dia, quase 1 litro. No final também, totalizando 2,5 litros de água. Então, o que a gente ingere e o que a gente excreta de água por dia dá no final, né, um menos o outro dá 0. Então, a gente tem esse equilíbrio diário de água. Os rins, eles tentam conservar a água, então. Se a gente for contar aqui, essa caneca aqui, né, seria o nosso rim, a gente consegue colocar a água aqui em cima da caneca e a gente também perde, igual eu tinha falado lá, perde pelos pulmões, pelo suor e tal, pelas fezes, vai perdendo. Se a água, o volume que a gente tem de água no corpo diminuir a um certo ponto, que ficar muito baixo, a gente para de ter a filtração glomerular. Essa linha pontilhada aqui mostra, se a água chegar aqui, não vai ter mais como a água vir aqui para ser filtrada. Então, a gente consegue perceber que os rins, aqui, por exemplo, na taxa de filtração glomerular, pode ser ajustada, e também a gente vai perder água pela urina aqui. Mas os rins conseguem diminuir essa perda na urina. O que os rins não conseguem fazer é repor o volume perdido por aqui, por outros lugares. Então, os rins apenas conservam os líquidos, ele não consegue restabelecer o volume perdido. Se você tem uma hemorragia, alguma diarreia, alguma coisa que você perde muita água, o rim vai fazer o melhor dele para você parar de perder menos. Mas não tem como ele criar água e retornar ao volume inicial que você tinha. A medula renal, então, produz urina concentrada. Quando a manutenção da homeostase requer a eliminação do excesso de água, os rins produzem urina diluída com osmolaridade tão baixa quanto 50 miliosmols. A remoção do excesso de água na urina, então, chama-se diurese. Mas quando os rins estão conservando água, a urina torna-se concentrada até 4 vezes mais que o sangue, podendo chegar a 1.200 miliosmols versus mais ou menos 300 miliosmols, que é a concentração do sangue. Os rins, então, controlam a concentração da urina, variando a quantidade de água e de sódio reabsorvidos no néfron distal, através do túbulo distal e do ducto coletor. Acho que a Ana tinha falado sobre isso, né, na última aula, que a gente tem lá, primeiro a reabsorção de água, depois reabsorve os íons, e aí depois a gente vai ter aquele controle de reabsorção ou não de água e sódio, que é no momento que a gente vai poder, então, variar a concentração da urina. Então, aqui a gente tem o túbulo proximal, passa o filtrado aqui, e está mais ou menos em 300 miliosmols. Então, o número 1 ali, o líquido isosmótico deixa o túbulo proximal, tornando-se progressivamente mais concentrado no ramo descendente. Não sei se vocês lembram, né, que a Ana falou da aula passada, no começo aqui na parte descendente, apenas a água vai ser reabsorvida, vai sair do filtrado, até chegar mais ou menos aqui em 1.200 miliosmols, depende do tamanho da alça de Henle. A gente tem néfrons com alças maiores ou menores, que vão chegar, né, até mais no fundo, ou até menos, assim, e até onde eles chegarem vai ser mais ou menos onde vai chegar a concentração aqui, mas enfim, vai aumentando a concentração, porque vai perdendo água, e aí até chegar à concentração máxima, e ele, quando começar a subir aqui na parte ascendente, ela passa a ser impermeável à água, e só os íons passam a ser reabsorvidos. A água para de ser reabsorvida. Então, aqui, basicamente, tirou muita água, concentrou. Aí agora vai começar a tirar os solutos e vai diluir de novo. Vai chegar a 100 miliosmols no fluido aqui filtrado. Então, ali o número 2, a remoção de solutos no ramo ascendente grosso gera o líquido hiposmótico, né? Eles, no ramo ascendente, conseguem tirar mais íon do que tinha tirado de água no descendente. E aí chega no túbulo distal e no ducto coletor, que é essa parte que está roxa em volta, né? Que é a parte, então, ali o 3, onde hormônios controlam a permeabilidade do néfron distal à água e aos solutos. Vai ser o momento que a gente vai conseguir controlar se a gente vai querer concentrar ou não a nossa urina. Ali vai ter a reabsorção variável de água e solutos. E a urina excretada, então, na 4, a osmolaridade vai depender da reabsorção do ducto coletor. Então, a urina excretada pode ir de 50 a 1.200 miliosmols. Então, o mais diluída possível ou o mais concentrada possível. Então, a vasopressina controla a reabsorção de água, né? Como que as células do tubo distal do ducto coletor, que é a parte final ali do néfron, alteram sua permeabilidade à água? Eles fazem isso pela adoção ou remoção de poros de água na membrana apical, sob o estilo do hormônio da neurohipófise chamado vasopressina.
também conhecido como o hormônio antidiurético ADH. Se tiverem alguma dúvida, pode me interromper, tá, gente? Na ausência de vasopressina, então, o ducto coletor é impermeável à água. Quando a vasopressina atua nas células-alvo, os poros de água, também conhecido como aquaporinas, são ingeridos na membrana apical, permitindo a passagem de água por osmose para fora do lúmen, então, e para dentro da célula e depois para o sangue de volta. A permeabilidade é variável, não é um efeito tudo ou nada, então. Depende da quantidade de vasopressina presente, a gente vai ter mais ou menos aquaporinas sendo ingeridas na membrana apical para ter mais ou menos água passando por osmose para fora do lúmen. Então, a vasopressina, ou ADH, e as aquaporinas, né? Há pelo menos 10 formas de aquaporinas nos tecidos mamíferos. A aquaporina tipo 2, ou AQP2, é o canal de água regulado pela vasopressina. O AQP2, então, pode ser encontrado em 2 locais das células do ducto coletor: a membrana apical, voltada para o lumen do túbulo, e a membrana das vesículas de armazenamento no citoplasma dessas células. Baixa vasopressina nas células, no sangue, poucas aquaporinas tipo 2 na membrana apical, e, portanto, um grande estoque de aquaporinas tipo 2 no citoplasma. Quando a vasopressina chega na célula, aumenta a sua concentração na célula, e acontece a exocitose, e a aquaporina é inserida na membrana apical. Depois pode haver remoção por endocitose, que é o chamado reciclagem da membrana. Então, as aquaporinas estão ali guardadas no citoplasma. Se a vasopressina chega avisando que a gente precisa reabsorver mais água, as aquaporinas são exocitadas para a membrana. E se não, se a gente não precisa mais reabsorver tanta água, ou se a gente precisa parar de reabsorver água, essas aquaporinas acontece a endocitose e elas voltam para o citoplasma e esse chamado de reciclagem de membrana. Então, aqui a gente pode ver com o máximo de vasopressina, aqui é o final do néfron, né, o tubo coletor aqui, o filtrado vai passando e a água vai sendo reabsorvida aqui em direção ao sangue de volta, né? E aqui a gente pode ver de 400 miliosmols, vai chegando a 1.100, 1.200 miliosmols. Então, é o máximo que a gente consegue concentrar nossa urina, até 1.200. É o máximo que a gente consegue fazer a água ser reabsorvida. E aqui nessa outra imagem é o oposto, é a ausência total de vasopressina. Então, toda a água que estava vindo aqui, da alça de Henle e tal, não vai ser reabsorvida, vai continuar aqui. Então, a urina vai sair bem diluída, só 100 miliosmols. Eu esqueci de falar, mas miliosmol é concentração, né? Osmolaridade, né? Acho que você sabe, tipo, concentração por volume, né? Osmolaridade é concentração por massa. Mas eu prefiro osmolaridade, porque em quantidades pequenas não faz muita diferença. Enfim. Então, aqui também nesse esquema dá pra gente ver o que eu falei das aquaporinas sendo inseridas na membrana ou não. Ali no número 1, então, aqui a vasopressina liga-se ao receptor de membrana, a vasopressina estava no sangue, vai chegar aqui na célula, na receptor de membrana, vai ter uma sinalização do segundo mensageiro, que vai sinalizar a vesícula para inserir a aquaporina tipo 2 na membrana apical aqui. E aí, então, a água é reabsorvida aqui pela aquaporina por osmose, de volta para o sangue. Então, tá. Então, a membrana apical de uma célula do ducto coletor tem mais poros de água quando a vasopressina está presente ou quando ela está ausente. Lembrando, a vasopressina é o ADH, a vasopressina está presente quando a gente quer reabsorver água, então ela vai ter mais poros de água quando a vasopressina estiver presente. Se a secreção de vasopressina é suprimida, a urina será diluída ou concentrada. De novo, a vasopressina reabsorve água, então se não tem vasopressina, não tem reabsorção de água, a água vai ficar diluindo a urina vai ser diluída. Se a vasopressina aumenta a reabsorção de água para os vasos sanguíneos de um néfron, a secreção de vasopressina é aumentada ou diminuída com a desidratação. O objetivo da vasopressina é manter a água dentro do corpo. A gente precisa manter a água dentro do corpo quando a gente está desidratado, então a secreção de vasopressina é aumentada durante a desidratação. E experimentos sugerem que há
osmorreceptores periféricos no lume do trato digestório superior e na veia porta do fígado. Qual o significado adaptativo da presença de osmorreceptores nesses locais? A gente tem osmorreceptores nesses locais para a gente conseguir ver qual vai ser a osmolaridade dos alimentos e dos líquidos que a gente está bebendo, para a gente ter um controle melhor também.